A Rosa de Alice. Eu estava sentada na poltrona de balanço, na sala, passando os dedos repetidamente sobre o pequeno entalhe no braço. Jorge tinha feito aquilo com o canivete no nosso primeiro ano naquela casa. Ele disse que era para que eu esperasse por ele exatamente ali, do mesmo jeito que esperávamos pela primeira rosa que desabrochava a cada primavera. As rosas lá fora estavam em plena floração, balançando suavemente a cada sopro de vento. Fui eu mesma quem as tinha plantado. Foi o primeiro lote de mudas que Jorge e eu colocamos juntos. A velha casa estava assustadoramente silenciosa. Tão silenciosa que até o tic-tac do relógio soava como uma lembrança. Agora, só eu estava ali. Eu tinha parado de contar quantas vezes fechei os olhos naquela cadeira apenas para abri-los e perceber que ninguém me chamava para o jantar. Não havia mais o pequeno Léo correndo escada abaixo, implorando por mais uma história, como costumava fazer. Jorge tinha partido há 3 anos. Foi tão repentino, e Ricardo, fazia anos que ele não voltava para casa. 3 meses atrás, eu tinha enviado biscoitos de Natal pelo correio. Ricardo os embrulhou em toneladas de papel alumínio. E o que aconteceu? Nem sequer um cartão. Se ele não tivesse mandado aquele e-mail dias atrás, eu teria pensado que ele tinha me cortado completamente da vida dele. Mãe, as coisas estão um pouco complicadas agora. Marina foi transferida no trabalho e meu projeto acabou, então estou vendo o que vem pela frente. Léo precisa ser levado para lá e para cá, e estamos fazendo malabarismos. Se você está pensando em mudar de ares, talvez pudesse vir ficar conosco por um tempo, para nos ajudar mutuamente. Eu lia e relia, incerta se aquilo era realmente um convite. Mas não importava quão cuidadosamente ele tinha formulado, meu coração acelerou. Por um momento, vi um vislumbre de esperança. Talvez fosse uma oportunidade, uma porta se abrindo para eu entrar novamente na vida dele. No mesmo dia, tomei uma decisão. 3 dias depois, conversei com uma corretora de imóveis. As casas não estão vendendo bem aqui na cidade, disse a moça sentada à mesa da minha cozinha, folheando os papéis. Tem certeza de que quer vender esta? Seu marido deixou para a senhora. Não quer mantê-la? Fomos casados por 40 anos, eu lhe disse. Sim, ele saiu da casa, mas agora ele realmente se foi. Ele me deixou para trás. Quero estar perto daqueles que ainda estão vivos. Verifiquei minhas contas bancárias. Entre minhas economias e o que a venda renderia, eu tinha cerca de R$ 500.000, mais do que suficiente para viver tranquilamente por muito tempo. Mas eu não estava indo para Ricardo por causa do dinheiro. Eu simplesmente não queria mais ficar sentada sozinha naquela cadeira, vendo as pétalas das rosas murcharem e florescerem de novo. Quando comecei a fazer as malas, cortei a rosa mais bonita do arbusto. Enrolei o caule dela em um lenço de papel úmido e a coloquei cuidadosamente na minha bolsa. Jorge amava esta. Ela crescia bem ao lado da janela da cozinha e era sempre a primeira a florir. "Você vem comigo?" sussurrei. Naquela manhã, parei na varanda, olhando para a casa vazia como se estivesse vendo uma versão de mim mesma de outra vida. Não chorei. Apenas fechei a porta gentilmente, talvez pela última vez. A luz do sol do lado de fora do aeroporto era fria, como metal polido. O ar estava seco e a cidade tinha aquele cheiro inconfundível de desconhecido. Um cheiro que eu nunca conseguia descrever, mas sempre reconhecia. Ricardo não me pegou no aeroporto. Ele tinha me mandado uma mensagem de texto. Videoconferência de última hora. Pega um táxi e entra. Tem um teclado numérico na entrada. Fechei a porta e me sentei no banco de trás do táxi, observando a rodovia passar lentamente. Senti-me como no dia em que o coloquei no ônibus para a universidade, olhando pela janela enquanto o mundo continuava sem mim. Foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Mas fazia muito tempo que ele não me abraçava como antes, firmemente, como se nunca quisesse me soltar. O motorista me ajudou a carregar a mala escada acima até a entrada. Eu toquei a campainha. Poucos minutos depois, Marina abriu a porta. O sorriso dela era perfeitamente educado. "Oi, Alice, tudo bem com a viagem? Entra. Ricardo está terminando uma aula online. Ele já desce para te cumprimentar." Eu balancei a cabeça. Ela parecia mais magra do que na última foto que eu tinha visto, vestindo um tailleur sob medida. Tudo em ordem, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Antes que eu pudesse agradecer, ela já tinha se virado e saído. A casa alugada não era pequena,
mas a sala de estar estava um caos. Os brinquedos de Léo estavam espalhados sobre o sofá, e a louça do café da manhã ainda estava na mesa de jantar. O ar cheirava levemente a queijo velho e shampoo de bebê. Seu quarto é aqui, disse Marina, apontando para uma porta que levava ao porão. Demos uma limpada no quarto dos gatos no subsolo. Talvez você precise se acostumar por alguns dias, não é nada demais. Eu segui sua indicação. Uma escada íngreme levava até a um cômodo semi-enterrado com luz fraca. Eu não estava exigindo muito, apenas sorri levemente. Contanto que tenha uma cama, está tudo bem. O porão realmente tinha uma cama, mas era uma estreita de solteiro encostada na parede, ao lado de uma escrivaninha velha. As paredes tinham manchas de umidade e caixas empoeiradas se amontoavam nos cantos. Quando me sentei, uma dor surda acendeu no meu tornozelo. Um problema antigo que voltava com o tempo úmido. Abri a mala e tirei a rosa com cuidado. Ela já estava um pouco murcha, mas ainda mantinha sua forma. Encontrei um copo, enchi-o com água e coloquei a rosa na escrivaninha, logo abaixo da única janela de tamanho médio do porão. Mesmo assim, você veio comigo, sussurrei. Naquela noite, Léo desceu as escadas. Ele usava um moletom com estampa de dinossauro e parou no patamar, me olhando por um momento antes de torcer o nariz. Quando você vai embora desta vez? Perguntou ele. Eu congelei, prestes a responder, quando a voz de Marina chamou da cozinha. Léo, não falamos assim. Mas papai disse que você só fica um pouco, ele resmungou. Assim que sua visita acabar, você volta para casa. Eu estava ali no pé da escada, vendo a sombra dele subir os degraus. Senti como se tivesse tropeçado na história de outra pessoa, como se estivesse desempenhando um papel que não me pertencia mais. Fechei a porta, sentei-me na beirada da cama e ouvi o tilintar dos pratos e o riso abafado vindo de cima. Eles estavam jantando. Ninguém me chamou. Olhei para o relógio que Jorge tinha me deixado. Ele tic-taqueava como sempre, constante. Como todos aqueles anos, imutável. Mas eu sabia que algumas coisas tinham mudado para sempre. Na manhã seguinte, acordei cedo. Não porque tivesse dormido bem, mas porque a dor no meu joelho estava insuportável. O porão era frio e úmido, e eu mal tinha pregado o olho a noite toda. A roupa de cama era uma solução improvisada, apenas uma camada fina que mal impedia o frio que escoava pelos cantos. Não importava o quanto eu me encolhesse, não adiantava. Sentei-me na beirada da cama e vi a rosa, que agora estava quase murcha. A janela era a única fonte de luz, mas mal deixava o sol entrar. Estava empoeirada como tudo o mais. Senti falta da minha casa. Não da casa, mas daquela sensação, o cheiro de pão fresquinho, a luz do sol entrando pela sacada, a cozinha sempre cheia de calor. Por volta das 9, subi as escadas, com os joelhos duros e rangendo, como dobradiças enferrujadas. Marina estava de saída. Ela usava salto alto e um terno elegante. Com o café em uma mão e o celular na outra, digitava furiosamente na tela. Bom dia, Alice, disse ela sem me olhar. Tem torrada na geladeira. Léo está na sala. Estou super atrasada. Falamos à noite. Em algum momento, eles me aceitariam. Foi o mesmo quando Marina acabou de ter Léo. Ricardo estava um trapo emocional e mal conseguia lidar consigo mesmo. Mas, mesmo assim, no silêncio da noite, ele ligava e perguntava: Mãe, por que Léo não para de chorar? Eu explicava como ele deveria segurá-lo, como dar tapinhas gentis nas costas dele. Às vezes, eu não dizia nada. Eu sabia que ele só precisava ouvir uma voz familiar. Então, pensei que desta vez eles só precisavam de tempo para se adaptar também. Tentei fazer o jantar. Nada complicado. Frango ensopado com batatas assadas, usando uma garrafa de azeite que eu tinha trazido de casa. Era o prato favorito de Jorge. A cozinha estava abarrotada, tudo caótico. Os temperos misturados e desorganizados. Mas aos poucos, fui encontrando o que precisava. Tudo isso enquanto tentava fazer Léo terminar o dever de casa. Em algum momento, ele reclamou. Vó, eu não quero fazer isso. É para amanhã. Escreve para mim. Eu sorri. Por que você não me diz o que quer escrever e eu te ajudo a formular? Ele jogou a caneta com raiva. Ah, você é muito chata. Eu disse para você escrever. Eu congelei. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele correu para o quarto, batendo a porta com raiva. O caderno dele ficou ali, semi-aberto.
Algumas palavras estavam rabiscadas ali. Ilegível. Mas ele tinha tentado. Quando o jantar ficou pronto, Marina veio até a cozinha franzindo a testa. Alice, eu sei que você cozinhou, disse ela em um tom calmo, mas seco. Mas estamos tentando fazer Léo assumir responsabilidades. Não precisa satisfazer todos os caprichos dele. Eu olhei para cima. Eu não fiz para ele. Eu sei que você tem boas intenções. Ela me interrompeu, educadamente, mas com um limite claro. Mas ele está muito acostumado a conseguir o que quer. Estamos tentando impor limites. Eu balancei a cabeça sem dizer nada. Ricardo chegou em casa enquanto jantávamos. Ele parecia exausto. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, como se eu fosse uma vizinha qualquer. Coloquei os pratos na mesa e me sentei em silêncio, esperando que eles começassem a comer. Mal Ricardo tinha provado um bocado, cutucou as batatas. Isso não tem o gosto da sopa da mamãe, disse ele. Eu sorri levemente. Coloquei alecrim, só um pouquinho. Ricardo engoliu. Mãe, conversamos esta tarde. Se você planeja ficar por mais tempo, talvez devêssemos falar sobre o aluguel. Minha colher parou no ar. Não estou dizendo que você tem que pagar, ele acrescentou rapidamente. Apenas que a vida aqui é cara e ainda estamos tentando economizar para o pagamento inicial. Fiquei em silêncio por um tempo antes de responder. Eu entendo. Se vocês estão apertados, eu entendo. Bom, disse ele, soando aliviado. Este mês estamos realmente apertados. Depois disso, não falei muito, nem lavei a louça. Desci as escadas e peguei a rosa. As pétalas dela estavam começando a se curvar. A água tinha quase evaporado. Enchia cuidadosamente na pia, esforçando-me para não fazer barulho. Na manhã seguinte, Ricardo me sentou como se eu fosse uma cliente para falar sobre o aluguel. Fiquei na sacada, com o celular na mão, rolando meus contatos até chegar em Betina. A ligação mal tocou 2 vezes. Alô, disse ela. A voz dela estava baixa, mas alerta. Mana, eu ia te procurar agora. O que aconteceu? Eu hesitei. Então falei. Quero ficar na sua casa por alguns dias. Não quero causar problemas. Só preciso sair daqui. Ela ficou em silêncio. Talvez estivesse imaginando como eu tinha sido tratada nos últimos dias. Então, a voz dela veio, calorosa e decidida. Vem agora. Eu te pego. Não explica nada e não se sinta mal por ir embora. Por um momento, pensei que ia chorar. Mas não comecei a fazer as malas imediatamente. Fiquei sentada em silêncio, no sol, deixando o calor envolver meus ombros. Olhei para baixo, para o estacionamento. O SUV branco de Marina estava lá, perfeitamente alinhado. Exatamente como o Ricardo dela, sempre tão calculista. Ele saiu da garagem, surpreso ao me ver na sacada. Vó, você está indo embora? Perguntou ele. Eu balancei a cabeça suavemente. Sua tia Betina vem me buscar. Vou ficar um tempo com ela. Ele franziu a testa. Mas, você pode comprar o console para mim antes de ir? Caio já tem o novo. Sou o único da minha turma que não tem. Eu lhe dei um sorriso cansado e disse. Léo, há coisas que você não pode esperar que os outros te deem. Ele não respondeu. Apenas franziu mais a testa e voltou para dentro, batendo a porta com força. Desci as escadas e peguei a mala, que eu nunca tinha desfeito totalmente. O zíper já estava emperrado de tanto abrir e fechar. Peguei a rosa, que estava quase seca, enrolei-a cuidadosamente e a coloquei por cima de tudo. Eles ainda estavam no quarto, ocupados com suas rotinas, concentrados. Eu não queria interromper. Eu estava prestes a abrir a porta da frente quando Ricardo saiu da cozinha. Você está indo mesmo? Perguntou ele. Olhei nos olhos dele. Minha voz era suave, mas firme. Por enquanto, ele suspirou. Pensamos que você talvez pudesse assumir o aluguel sozinha. Mas se está complicado, poderíamos te dar algo para o básico, não é? Eu disse sem rodeios. Marina passou, carregando a mochila de Léo. Ela me olhou pelo canto do olho. Mantemos contato, Alice. Tudo de bom. Eu balancei a cabeça. Ao sair, tirei a chave de casa do bolso e a deixei atrás do pequeno vaso de flores ao lado da porta, exatamente onde eles sempre guardavam a reserva. Eu não tinha a intenção de levar nada deles, nem suas coisas, nem suas emoções. Apenas a rosa. A velha perua cinza de Betina subiu a entrada lentamente, parando bem na frente da casa que Ricardo e Marina tinham alugado.
O gramado da frente tinha acabado de ser cortado de forma um tanto desleixada pela empresa que cuidava dele. Eu estava na brisa, com o casaco bem fechado. Assim que ela saiu, Bettina abriu os braços. Estou aqui, mana. Não diz nada. Só entra no carro. Não sorri. Apenas balancei a cabeça. Aquele ardor atrás dos olhos não tinha desaparecido totalmente, mas eu sabia, mais do que nunca, o quanto eu precisava daquele abraço. Ela guardou minha mala sem esforço no porta-malas. Não falamos muito. Ela ligou o rádio, deixando tocar músicas antigas, e cantarolou suavemente enquanto dirigia, como se estivesse costurando minha alma de volta lentamente, esperando pacientemente que eu estivesse pronta para falar. Olhei pela janela enquanto saíamos do bairro. Atravessávamos o centro da cidade e depois entrávamos em uma parte mais antiga, no lado leste. Bettina morava em uma casa geminada, reformada, com um pequeno jardim cheio de flores da lua e alecrim. Um catavento pendurado perto da varanda tilintava a cada rajada de vento. Chegamos, disse ela, baixando a janela. Diz aí, não parece mais quente do que a casa do seu filho? Eu senti e consegui um sorriso fraco. E os vasos de flores na janela são seus? Claro, disse ela orgulhosa. Os netos dizem que tenho mais bom gosto do que todos eles juntos. E sim, a casa dela era diferente. Assim que se atravessava a porta, abria-se para uma cozinha clara, conectada à sala de jantar. Na mesa, havia uma cesta de bananas frescas, nozes e alguns cartões de aniversário que Elisa, a neta dela, tinha enviado na semana passada. As paredes estavam cheias de fotos emolduradas. Jantares de ação de graças, churrascos no quintal, viagens de carro, Bettina com o avental dela, Bettina carregando malas, Bettina rindo com os filhos. A casa dela tinha isso. Presença, continuidade, pessoas que realmente se importavam. Ela puxou a cortina do quarto de hóspedes. Olha, este quarto tem a melhor luz, disse ela. O sol da manhã bate direto na cama pela janela, igual ao seu antigo quarto. Não disse nada, apenas abri lentamente o zíper da minha mala e peguei a rosa quase seca. Bettina se aproximou e olhou para ela. Você trouxe ela? Sim, disse eu, baixinho, e a coloquei cuidadosamente no vaso transparente que ela já tinha preparado para mim. Lembro do arbusto de rosas que Jorge plantou. Esta é a última flor daquele lugar, sussurrei. Eu ia deixar perto da cama de Léo, mas ele nem sequer agradeceu. Ela suspirou. A voz dela era calorosa, mas firme. Mana, você mimou todos eles. Não é só sobre Ricardo. Você sempre teve esse medo de decepcionar alguém. Enquanto jantávamos, Marta, a filha de Bettina, ligou por videochamada. A tela estava cheia de movimento e risadas. Os 3 netos dela corriam pela cozinha, fazendo mini bolos. Marta usava um avental, segurando uma tigela de batedeira em uma mão e o celular na outra. Mãe, estamos fazendo sua receita de Red Velvet. O que você está fazendo? Estou jantando com sua tia. Ela está aqui por alguns dias, tia Alice, disse Marta, sorrindo para a câmera. Finalmente você se atreveu. Assim que os bolinhos estiverem prontos, mando alguns para você, embora a cobertura fique melhor quando é você quem faz. Ao vê-los, algo quente e novo acendeu dentro de mim. Era assim que parecia ser lembrada. Sentir saudade, leve como respirar o ar da primavera depois de um inverno interminável. Sua filha é melhor do que meu filho, eu disse com um sorriso para Bettina. Olhei de volta para a separatela. Os netos de Marta se empurravam, rindo, revezando-se para decorar os bolinhos. Uma menininha com tranças se aproximou e perguntou. Vó tia, você vai morar com a vovó para sempre agora? Podemos te visitar? Ah, senti isso naturalmente. E se vocês vierem, eu faço meu bolo de mirtilo para vocês. Eles aplaudiram entusiasmados. As vozinhas deles ecoaram como um coro alegre. Meus filhos sempre dizem que a tia Alice era a melhor em trabalhos manuais, acrescentou Marta sorrindo. Bettina me entregou o celular. Escuta, disse ela, é assim que as pessoas que realmente te amam tratam a família. Após a ligação, soltei um suspiro baixo. Bettina me olhou. Os olhos dela eram suaves, mas claros. Eles não são mais ricos que Ricardo, nem mais espertos, mas são gratos. Eles lembram, eles dizem obrigada.
É isso que faz uma família. Não disse nada, minha garganta estava apertada, mas por dentro algo começou a se soltar. Naquela tarde, fomos ao mercado. Bettina insistiu em passarmos pela Rua das Bancas de Flores. A luz é mais bonita lá, disse ela, e o ar circula melhor. Ela carregava uma cesta cheia de tomates e morangos. E em algum momento, entre o cheiro de manjericão e o burburinho das pessoas, senti. Aquele sentimento de estar viva novamente, presente, não apenas de passagem. Na volta, Bettina falou de repente. Você já se perguntou por que se sente tão sozinha? Não respondi imediatamente. Apenas murmurei. Porque você cuidou de todos eles como seus filhos, disse ela. Mas você nunca aprendeu a dizer não. Abaixei a cabeça. Não é que eles não vejam o que você faz, ela continuou. Eles sabem. Eles sabem. Não importa como eles te tratem ou o quanto tirem de você. Você não vai. Você fica. É por isso que eles não se dão ao trabalho de olhar para trás. Meus olhos ardiam. Ela estava certa. Eu fui para a casa de Ricardo pensando que era para uma reunião de família. Mas não havia um canto naquela casa onde eu me sentisse em casa. Eles não queriam me ouvir. Eles não precisavam que eu fizesse parte de algo, por mais que eu tentasse. Para eles, eu já era alguém de passagem. Mas eu não era descartável. Eu tinha minha aposentadoria, sabia economizar, podia recomeçar. Eu tinha valor, um valor real e sólido que não podia ser negado. Eu só tinha passado muitos anos não querendo aceitá-lo. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. O cobertor era de linho macio, com cheiro de sol. O ar estava seco, calmo, até a brisa contra a janela soava como uma canção de ninar. Sonhei com uma cozinha banhada em luz, com uma massa quente crescendo no mármore. Crianças riam ao fundo. Jorge estava lá, secando as mãos com um pano de prato. Ninguém me perguntava quando eu iria embora. Ninguém se importava com quanto dinheiro eu tinha no bolso. Quando acordei, a rosa na mesinha de cabeceira ainda estava lá. Parecia um pouco mais viva do que no dia anterior. A vida na casa de Bettina fluía como um riacho calmo, constante, sem pressa, mas cheia de calor. Fiquei com ela por quase uma semana. Toda manhã começava com uma chaleira assobiando e cuidando da pequena horta de ervas dela. Depois, íamos ao mercado, ou passávamos tempo no centro de artesanato do bairro. Os dias passavam suavemente, como massa crescendo ao sol. Eu só disse a Ricardo uma vez, nos primeiros 2 dias, que tinha me mudado para na casa de Bettina e não planejava voltar. Não escrevi para ele novamente. Ele também não ligou. Nem para perguntar se eu estava bem, nem para ver se Léo tinha dito algo maldoso, nem para explicar o que ele tinha dito na mesa de jantar. Nada. Apenas silêncio, como se eles já esperassem que eu fosse, como se a minha estadia tivesse sido apenas um atraso. Naquela tarde, de repente me lembrei que tinha deixado meu porta-comprimidos velho na casa de Ricardo, na mesinha de cabeceira do porão. Lá, eu guardava meus medicamentos para gota, que eu reabastecia regularmente em uma farmácia da minha cidade. Depois de vários dias sem eles, a dor estava começando a voltar. Bettina se ofereceu para me acompanhar, mas eu não queria criar drama. Então, enquanto ela fazia compras, pedi um carro e fui sozinha. A casa parecia exatamente como quando saí. O gramado ainda estava descuidado, as lixeiras viradas e o número da casa estava torto. Digitei o código e abri a porta silenciosamente. Não havia som, exceto o barulho alto do videogame de Léo no segundo andar, provavelmente no meio de um dos torneios dele à tarde. Fui direto para o porão. Tudo estava como eu tinha deixado. Os lençóis amassados, o ar com aquele leve cheiro de mofo. Meu porta-comprimidos intocado, como se ninguém tivesse notado que eu tinha ido embora. Peguei-o, pronta para sair, quando ouvi passos no andar de cima e depois a voz de Ricardo. Congelei no pé da escada. Algo dentro de mim me disse para não me mover. Ela vai ter que nos dar algo em algum momento, ele disse. Senão, podemos esquecer a compra da casa. Marina respondeu, mas tão baixo que eu não entendi o que ela disse. Ricardo falou novamente, desta vez mais alto. A gente nunca quis que ela ficasse tanto tempo. A ideia de trazê-la para cá era, de qualquer forma, para ver quanto dinheiro ela poderia ter economizado. E agora que ela se foi, não temos mais desculpa para adiar as coisas. Temos que esperar para ver quem cede primeiro.
Fiquei ali, imóvel. O frio rastejou para dentro dos meus ossos como uma corrente de inverno. Então era isso. Eles não tinham me convidado para reconectar, nem para ajudar, nem para fazer parte de algo. Eu era uma peça, em um jogo, um tópico de conversa no plano deles. Eles não tinham me trazido por amor. Eles tinham me usado como alavanca. Lembrei-me do que Marina tinha dito uma vez, que o proprietário talvez quisesse vender. Ignorei na época. Eu nunca pensei que tivesse algo a ver comigo. Mas agora tudo estava claro. Minha presença tinha sido parte de uma estratégia. Minha vida, minhas economias, reduzidas a uma figura nas negociações imobiliárias deles. Apertei o porta-comprimidos firmemente e recuei silenciosamente, prestando atenção para que a porta não fizesse barulho. Quando voltei para abrir a casa de Bettina, meus dedos ainda estavam frios. Ela tinha acabado de voltar do mercado, com uma cesta de compras na mão. Assim que me viu parada na varanda, correu até mim. "O que aconteceu?" perguntou ela, franzindo a testa enquanto enfiava a chave na fechadura. "Você parece pálida." Não respondi imediatamente. "Quando entramos e eu ainda nem tinha tirado os sapatos," finalmente falei. Eu ouvi Ricardo falando com Marina na cozinha. Ela parou, as chaves ainda penduradas na fechadura. "E o que ele disse?" Olhei para o saco de maçãs que ela segurava. Minha voz estava tão baixa que quase sumiu. Eu disse que o único motivo pelo qual eles me trouxeram foi para descobrir quanto dinheiro eu tinha, e que, na verdade, eu nunca fui bem-vinda. Eles já tinham planejado como me fariam ajudá-los a comprar a casa. Bettina deixou o saco cair no chão e se virou completamente para mim. Ele realmente disse isso? Quais foram as palavras exatas dele? "Ela vai ter que nos dar algo em algum momento," eu disse. "Senão, nunca vamos poder comprar esta casa." Ela não disse nada imediatamente, apenas olhou para mim, como se estivesse esperando que eu dissesse o resto. E eu disse, mas desta vez minha voz não tremeu. "Não é que eu nunca pensei em ajudá-los. Na verdade, eu planejava fazer isso quando as coisas estivessem resolvidas. Pensei que talvez pudesse oferecer parte do que recebi pela venda da minha casa para ajudá-los com um pagamento inicial. Mas agora eu vejo claramente. Para eles, eu não sou a mãe deles. Eu sou uma conta bancária, uma senhoria boazinha com um sorriso amigável." Bettina soltou um suspiro. A voz dela era suave, mas firme. "Se você oferece ajuda, isso é generosidade. Mas se você escolhe não fazer, isso não te torna a vilã." "Você não me entende," eu disse, e a exaustão no meu peito parecia uma verdade que eu finalmente tinha dito em voz alta. "Eles simplesmente não se importam. Eles só se importam se eu sou útil para eles." Bettina se aproximou e pegou minhas mãos nas dela. "E o que você vai fazer?" ela perguntou. Levantei o olhar. Minha voz veio calma, até pacífica. "Eu vou comprar esta casa." As sobrancelhas dela se ergueram. "Eles querem isso?" "Não," eu disse, lentamente. "Eu não vou impedir que eles queiram. Mas desta vez, eu ajo primeiro." Bettina balançou a cabeça e algo brilhou nos olhos dela. Uma faísca que eu nunca tinha visto nela. "Finalmente você entendeu," disse ela. "Você não está roubando o futuro deles. Você está recuperando sua dignidade." Naquela mesma tarde, entrei em contato com a agência imobiliária. A resposta veio rápido. Sim, a casa geminada estava listada discretamente em uma plataforma privada. Os proprietários eram um casal mais velho que estava se preparando para se aposentar e se mudar para Portugal. Eles estavam ansiosos para vender e queriam um comprador que não complicasse as coisas. "Você pode fazer uma oferta à vista?" perguntou o corretor ao telefone. "Há outros interessados?" "Sim, mas o crédito deles ainda não foi aprovado." "Eu pago à vista," eu disse, sem hesitar. Minha voz soava calma, firme, sem a menor dúvida. Até eu fiquei surpresa com o quão segura eu soava. "Neste caso, você provavelmente tem prioridade," respondeu o corretor. "Podemos agendar uma visita virtual amanhã?" "Você não precisa estar lá pessoalmente." Desliguei. Fiquei em silêncio, sentindo meu coração bater forte. As palavras pagar à vista ecoaram em mim por mais tempo do que eu esperava. Naquela noite, sentei-me perto da janela e peguei a rosa que estava quase murcha. Com uma pequena tesoura, cortei cuidadosamente as pétalas secas e quebradiças, expondo o centro da flor. Havia um leve toque de cor ali, quase desaparecendo. Eu sabia, mas não podia jogá-la fora.
Esta rosa era como eu, arrancada da casa de outra pessoa, deixada para secar, ignorada, não mais considerada útil. Mas este não era o fim. Era apenas um sinal. Aquela versão de mim tinha acabado. Era hora de um novo começo. A partir de agora, eu viveria para mim. Alguns dias depois, o corretor ligou novamente. Todos os papéis estão completos, Rina Miller. A senhora é oficialmente a proprietária da casa geminada agora. Em breve haverá uma inspeção de rotina, ele acrescentou. Vamos coordenar o agendamento com os atuais inquilinos. Terminei a ligação e coloquei minha xícara de chá suavemente na mesa. Lá fora, uma brisa levantou a cortina, deixando-a mover-se como se estivesse respirando lentamente. E por um momento, voltei décadas, para quando Jorge me levou pela primeira vez para a casinha onde viveríamos por 30 anos. O vento parecia o mesmo. Ele me perguntou: "Você se vê morando aqui pelo resto da sua vida?" Na época, eu não pensei muito. Eu só sabia que ele estava ao meu lado, e isso era suficiente. Mas agora eu tinha que aprender a estar ao meu próprio lado. Era sábado, dia da visita à casa. O corretor já tinha informado Ricardo, mas não revelou quem era o comprador. Exatamente como eu queria, sem drama, sem máscaras, apenas a verdade quando fosse necessário. Bettina insistiu em vir junto. "Não vou deixar você enfrentar aquele homem sozinha." Eu sorri. Desta vez, não estou entrando de cabeça baixa. Esperamos bem na frente da entrada do condomínio até que a corretora chegasse. Ela era uma mulher asiática, rápida e direta, com movimentos eficientes e um tom profissional completamente neutro. "Os inquilinos estão em casa", disse ela, abrindo a porta. "Vou entrar primeiro para avisar que chegamos." Fiquei olhando para aquela porta tão familiar. Por um momento, imaginei Ricardo parado ali naquela noite, me perguntando sobre o console de videogame mais recente. Na época, eu pensava que ele era apenas uma criança mimada. Agora eu sabia que tudo o que os pais dele tinham ensinado a ele desde cedo era a exigir para cima. Alguns minutos depois, a corretora nos sinalizou que podíamos entrar. Eu me endireitei, respirei fundo e entrei na casa que eu tinha conhecido até a medula. Cada canto, cada cheiro, tudo ainda estava igual. Marina estava sentada no sofá, folheando uma revista. Ricardo estava encostado na porta da cozinha, de braços cruzados, com aquela expressão desconfiada. Quando ele me viu, arregalou os olhos. "Mãe", disse ele, descrente, "o que você está fazendo aqui?" Eu não respondi. Fui direto para o centro da sala de estar e me dirigi à corretora. "Eu gostaria de ver o porão primeiro", disse eu calmamente. "Na última vez, eu não estava totalmente convencida com a ventilação." Ela assentiu rapidamente. "Claro, hoje é a inspeção prévia. Estamos apenas confirmando detalhes." Marina pulou. "Comprador? Que comprador?" Eu vi o rosto de Ricardo mudar. Ele se virou lentamente para mim. A voz dele ficou mais baixa, mais séria. "Você é a compradora." Só então olhei diretamente nos olhos dele, calmamente, como se estivesse servindo uma xícara de chá. "Sim, a casa é minha agora." Marina ficou pálida. Ricardo piscou, como se não entendesse. "Quando você fez isso? Por que você faria isso?" "No dia em que peguei meus medicamentos", eu disse, interrompendo-o. "Eu te ouvi na cozinha." Ele congelou. "Você disse que eu teria que dar algo em algum momento, que me trazer para cá foi uma maneira de descobrir o quanto eu tinha economizado, e que assim que eu fosse embora, não haveria mais motivo para continuar perguntando." O rosto dele mudou drasticamente. "Você estava escutando escondido." "Eu não estava escutando escondido", eu disse, com um sorriso sem humor. "Eu estava simplesmente ali. Vocês não se importaram se eu ouvisse ou não." A sala de estar ficou em silêncio. Apenas o som distante do videogame de Léo vinha de cima, como se viesse de outro mundo. Ricardo abriu a boca, talvez para discutir, mas não disse nada. Marina falou, a voz dela tensa. "Alice, se você estava planejando comprar a casa desde o início, por que não disse?" "Eu não estava planejando", respondi com a voz firme. "Na verdade, eu pensei em ajudar vocês. Depois de vender minha casa, eu tinha algumas economias e considerei oferecer uma parte para ajudá-los com o pagamento inicial. Pensei que talvez, apenas talvez, eu pudesse ajudar vocês a construírem algo estável." Eu olhei para eles. Mas então eu ouvi vocês e naquele momento entendi algo. Eu não devo nada a vocês, nem um centavo.
Ricardo deu um passo em minha direção, os olhos cheios de raiva. Então era isso. Você queria nos humilhar. Eu não toquei em um centavo do seu dinheiro, eu disse, firmemente. Vocês me trataram como se eu estivesse no caminho do futuro de vocês, mas não viram que eu era a única sendo usada, calculada, explorada. Os próximos 10 minutos foram como um borrão. Pessoas se movendo eficientemente. Assinaturas, fotos, documentos, tour final, confirmação feita. Ricardo e Marina ficaram na sala de estar, rígidos como duas pessoas presas em uma tempestade. Incertos se sentiam vergonha, raiva ou simplesmente descrença. Antes de sair, virei-me para eles. Eu não vou reivindicar a casa imediatamente, eu disse. O contrato de aluguel ainda lhes dá um mês. Eu voltarei então. Não há motivo para pânico. Apenas lembrem-se. Este lugar pertence a outra pessoa agora. Eu não esperei pela reação deles. A porta se fechou suavemente atrás de mim, e pela primeira vez em anos, eu sabia que finalmente tinha me riscado da lista de utilidade familiar e entrado totalmente em uma vida que agora era realmente minha. A casa de Bettina sempre teve aquela calma silenciosa, como lugares onde ninguém precisa falar muito para ser totalmente compreendido. As flores da lua na janela tinham florescido novamente, e o cheiro suave do jantar de ontem ainda pairava na cozinha. Eu estava sentada na sala de estar, consertando uma costura solta no meu cachecol velho, enquanto o rádio tocava músicas de antigamente. Pensei que hoje seria mais um daqueles dias tranquilos. Então a campainha tocou. Bettina olhou da cozinha. Você pediu algo? Eu balancei a cabeça e coloquei meu kit de costura de lado. Ela foi abrir. Ouvi ela soltar um pequeno suspiro. Oi, tia Bettina. Era a voz de Ricardo. Aquela voz com aquela polidez medida, quase ensaiada, que eu conhecia muito bem. Ele carregava um pacote embrulhado cuidadosamente. Uma sacola de presente. Minha mãe está aí? Vim para vê-la. Eu me levantei. Não senti entusiasmo, nem esperança. Apenas um formigamento sutil se espalhando no meu peito, como água fria esquecida na sombra. Bettina olhou para mim. Eu balancei a cabeça antes que ela se afastasse para deixá-lo entrar. Ricardo olhou ao redor da sala e, quando seus olhos me encontraram, sua expressão mudou para um sorriso suave, quase conciliador. Mãe, disse ele, sentando-se em frente a mim. Eu só queria falar sobre tudo isso. Ele colocou a sacola na mesinha de centro. São os chás que você gostava. Fui naquela loja antiga que você adora. Eu não respondi, não disse nada. Ele pigarreou e se inclinou para a frente, como aqueles que querem parecer sinceros. Eu sei que disse coisas que não soaram bem, que podem ter feito você se sentir deslocada, mas nós realmente apreciamos, mãe, que você tenha vindo ajudar. Nós valorizamos muito. Fiquei quieta, então ele continuou. Eu percebo que a coisa da casa pode parecer uma decisão impulsiva da sua parte, mas pensei que talvez pudéssemos chegar a um acordo para que a casa fique na família. Léo cresceu lá, é a casa dele também. Você gostaria que comprássemos de você? Eu o interrompi. Ele hesitou. Bom, poderíamos começar com uma carta de intenção, algo informal. Ficaríamos. Léo teria estabilidade. Então foi para isso que você veio, eu disse, baixinho. Não, mãe. Eu também queria. Você não veio para conversar, eu o interrompi com a voz firme. Você veio para pedir. Ele congelou. Eu me recostei na poltrona. Minha voz permaneceu calma. Eu entendo que você quer construir sua vida, que você está buscando estabilidade. O que eu não entendo é você usar o nome de família para mascarar suas necessidades financeiras e tentar arrancar as economias de uma vida de mim. As bochechas dele ficaram vermelhas. A voz dele falhou. Você é minha mãe, somos família. Esta não é uma família. Bettina, que estava em silêncio o tempo todo, se levantou. A voz dela era afiada, quase cortante. Agora você lembra que ela é sua mãe? Ricardo se virou para ela, surpreso. Ela te criou sozinha por anos. Quando você precisou de dinheiro para o acampamento de verão na escola primária, ela limpou 3 casas por dia só para você poder ir. Quando você se candidatou à universidade no mesmo ano em que seu pai morreu, quem te ajudou com o fiador para o crédito? Quem te comprou seu primeiro laptop, mesmo que fosse usado? As palavras dela vieram como uma tempestade retida por anos. Quando você se mudou para outra cidade a trabalho, quem pagou seu aluguel pelos primeiros 3 meses?
Quem te enviou dinheiro, comida para seus parentes, quando você mal tinha o que comer? E quando ela já te pediu alguma coisa? Eu queria dizer a ela para parar, mas minha garganta estava apertada. Eu não conseguia. Bettina deu um passo à frente, colocando-se entre nós. Você não apenas a decepcionou, Ricardo. Você a usou. Você mesmo disse que assim que ela fosse embora, você não teria mais motivo para continuar pedindo dinheiro. Isso não é um erro. Isso é desprezível. Você não merece se chamar filho dela. A sala de estar ficou em silêncio. Ricardo abriu a boca, mas nada saiu. Eu me levantei, estendi a mão e empurrei a sacola de presente suavemente sobre a mesa. Leva com você, eu disse. Eu não preciso. O rosto dele tinha ficado cinza. Os dedos dele agarravam as alças da sacola. Eu só pensei que talvez houvesse outra chance. Você pensa demais, eu respondi. Ele foi até a porta, mais lento do que eu me lembrava. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando a porta se fechou atrás dele, Bettina se aproximou e tocou meu ombro suavemente. Olhei para a porta por um momento, e algo estalou dentro de mim. O meu eu anterior, que esperava acima de tudo, sempre esperando que ele se virasse e dissesse que sentia minha falta, que precisava de mim, que me queria de volta. Mas agora eu só desejava que ele fosse embora para sempre. Naquela noite, fui ao jardim e cortei 2 rosas frescas. Coloquei-as no meu vaso antigo, bem ao lado da flor seca que eu tinha trazido da minha antiga casa. Velha, nova, lado a lado. Perfeito. Da cozinha, Bettina cantarolava uma melodia baixa. Marta me mandou uma mensagem dizendo que as crianças tinham feito cartões que enviariam pelo correio em breve. Lá fora, a brisa estava leve, as cortinas mal se moviam, como se estivessem aplaudindo o céu da noite. Sentei-me e escrevi um postal. Escrevi apenas uma frase. Não é que eu não te ame. Eu só finalmente aprendi a me amar primeiro. Depois que Ricardo se foi, fiquei na janela da cozinha, observando o catavento na varanda balançar. Ele soava baixo. Os tons dispersos pareciam uma despedida, um adeus suave, como se eu estivesse realmente me despedindo de uma fase da vida que não me pertencia mais. Bettina nunca mais mencionou aquele dia. Apenas continuamos vivendo, como se nada tivesse acontecido. Ela foi para o centro comunitário pela manhã, como sempre, e aos poucos comecei a juntar as partes de mim que eu tinha deixado de lado uma vez. Comecei a assar de novo, a fazer artesanato, a ler. Quando Ricardo se mudou, eu não me despedi. Ele nunca me disse quando iria. Ele apenas deixou o corretor dele enviar a confirmação oficial de que eles tinham se mudado. Quando voltei para guiar a casa geminada, ela já estava quente. O gramado no jardim tinha crescido. A casa parecia quieta, como um sonho do qual eu tinha acabado de acordar. O cheiro também tinha mudado. Não cheirava mais ao shampoo de Léo ou ao perfume de Marina. Agora cheirava a poeira, madeira e aquele tipo de silêncio que não pertence a ninguém. Fui de cômodo em cômodo, lembrando do primeiro dia em que cheguei. Os olhares desconfortáveis, as conversas forçadas, o ar frio no porão. Eu nunca me senti em casa. Mas agora eu podia. Contratei uma equipe de limpeza, troquei o piso, pintei a sala de estar. As velhas paredes cor de carvão desapareceram, substituídas por uma base cremosa e quente. As cortinas agora eram de linho e algodão, do jeito que eu gostava. O velho sofá de couro foi substituído por um macio azul celeste, que encontrei em uma loja de segunda mão na esquina. Na cozinha, mudei apenas uma coisa. A garrafa de azeite que eu tinha trazido estava lá. Limpei-a completamente e a coloquei ao lado do fogão, exatamente onde ela pertencia. O porão não tinha mais uma cama. Eu o transformei em uma oficina aconchegante e um pequeno depósito. Meus tecidos, meus artesanatos em papel, minhas caixas de fotos voltaram. Instalei até um sistema de controle de temperatura. Nunca mais minhas articulações doeriam por causa da indiferença dos outros. Então, plantei novas rosas no parapeito da janela. Elas não eram da minha casa antiga, nem do jardim de Bettina. Era uma nova variedade, com um tom pálido e um perfume sutil, exatamente como eu me sentia por dentro. Não demorou muito para eu me juntar a Bettina no centro comunitário. Ela estava me dizendo para fazer isso há semanas. Você faz bichinhos de feltro 10 vezes melhor do que as assistentes sociais.
ela brincou. Meu primeiro dia lá foi em uma sexta-feira de manhã ensolarada. Levei alguns projetos antigos e uma caixa de ferramentas. Meu plano era simplesmente sentar atrás e observar. Mas assim que cheguei, uma coordenadora, uma mulher gentil com um brilho animado nos olhos, me empurrou suavemente para a frente. Estamos precisando de alguém para liderar o grupo de artesanato hoje, disse ela. Você se atreve? Eu sorri e balancei a cabeça. Não sou profissional. Você não precisa ser, ela respondeu. Você só precisa estar disposta a compartilhar. E assim, liderei o grupo. O projeto do dia era uma moldura de memória, decorar porta-retratos com objetos significativos. Cerca de 10 senhoras mais velhas se sentaram ao redor da mesa. Algumas ouviam mal, outras tinham mãos trêmulas, mas todas sorriam com uma alegria tão sincera que doía de um jeito bom. Você era professora? Perguntou-me uma mulher com um suéter rosa. Eu sorri. Não, eu era apenas alguém que foi esquecida quando não era mais útil. Ela parou. Então se aproximou e pegou minha mão. Bom, agora nós precisamos de você. Obrigada. A partir daquele dia, comecei a dar aulas toda semana. Nosso grupo cresceu de artesanato para pequenos círculos de conversa. Finalmente, alguém sugeriu. Alice, por que você não dá uma palestra sobre a segunda metade da vida? Você tem uma história. Todos nós precisamos aprender como você se reergueu. Eu ri da ideia, mas alguém já tinha escrito no programa para o mês seguinte. No dia da palestra, a sala estava mais cheia do que eu esperava. Algumas vieram em cadeiras de rodas, outras trouxeram os netos. Uma mulher veio com um bolo caseiro e disse: Assamos isso para agradecer sua coragem. Quando fiquei na frente da sala, de repente senti minha voz embargar. Eu não sou uma especialista, comecei. Eu não sou uma oradora. Eu sou apenas uma mulher, uma mãe, uma pessoa mais velha a quem disseram uma vez que não era mais necessária. Mas agora eu tenho minha própria casa, meu próprio tempo, meus próprios amigos. E ser importante não é algo que os outros possam decidir. Os aplausos duraram mais do que eu esperava. Naquela noite, voltei para casa e parei perto dos arbustos de rosas. Cortei os caules secos e troquei a água cuidadosamente. Enquanto fazia isso, Ricardo veio à minha mente. Perguntei-me se ele já tinha quebrado aquele console ou se ainda estava esperando que outra pessoa comprasse um novo para ele. Mas eu não estava mais com raiva. Eu apenas entendia. Algumas crianças demoram mais para crescer. E como mãe e avó, eu finalmente tinha aprendido a não esperar. Havia algumas fotos novas na minha mesinha de centro. Uma de mim e Bettina sorrindo, usando pins feitos à mão. Outra de mim, cercada por mulheres no centro, segurando tesouras com orgulho e exibindo nossos artesanatos. E outra dos netos de Marta, um cartão que eles tinham feito com desenhos de uma mulher de cabelo branco, segurando um jardim cheio de rosas cor-de-rosa, florescendo ao sol. Dentro estava escrito: Vó Alice, essa é você. Você é a nossa vó super-heroína. Eu ri baixinho e coloquei o cartão no centro da mesa. Minha vida agora parecia um mosaico. As velhas rachaduras, as novas peças, tudo se encaixando novamente. Não precisava ser perfeito. Tinha que ser meu. A primeira vez que ouvi sobre Ricardo foi através de uma vizinha. Eu estava no jardim, podando as rosas, quando a vizinha, Dona Neuza, veio conversar. Você soube que seu filho se mudou para um daqueles apartamentos pequenos no bairro dos Pinhais? Perguntou ela casualmente, apontando para a rua que fica na avenida principal. Eu me virei ligeiramente. Pensei que eles estavam esperando uma hipoteca para comprar uma casa. Ela deu de ombros. Ouvi dizer que o crédito atrasou e houve outros problemas. Marina está trabalhando em casa agora. Acho que houve uma mudança de emprego. Eu estava lá quando eles se mudaram. Não parecia um dia feliz. Não insisti em mais detalhes. Voltei a podar os galhos, mas em algum lugar dentro de mim, algo se moveu, como um fio puxando suavemente. Pensei que a vida deles não poderia estar fácil agora, mas pela primeira vez não senti o impulso de consertar. Alguns dias depois, recebi um pacote estranho. Não tinha remetente, apenas meu nome e endereço. Dentro havia uma pequena caixa de madeira gasta. Eu soube imediatamente o que era. Ela continha uma pilha de cartas antigas que eu tinha escrito para Ricardo há mais de uma década.
Ele estava na universidade na época, vivendo sozinho fora do estado pela primeira vez. Todo mês eu escrevia uma carta. Elas não eram cheias de conselhos, apenas lembretes. Está frio, veste algo quente. Vou mandar dinheiro para o seu cartão na semana que vem. Não esquece do seu dentista. Eu sempre presumi que ele as tinha jogado fora, mas ele as tinha guardado. E agora ele as tinha devolvido. Havia também uma nova carta manuscrita, dobrada entre os papéis amarelados. Léo pergunta todas as noites se a avó está voltando. Eu disse a ele que você está ajudando outras crianças em outro lugar. Mas, na verdade, eu sei que nós te expulsamos. Achei suas cartas lá embaixo na minha caixa de ferramentas quando estava fazendo as malas. Li e reli. Isso me atingiu. A maior parte da minha vida foi silenciosamente sustentada por você. Agora que a casa está silenciosa, eu penso em como, quando você estava aqui, mesmo que não conversássemos muito, parecia que a luz estava sempre acesa. Meus olhos ardiam. Era como se eu estivesse parada na frente de uma porta pela qual eu tinha passado por anos, fria e sem resposta. Eu finalmente tinha ouvido uma batida. Eu não liguei, não escrevi de volta. Coloquei as cartas de volta na caixa de madeira e as guardei na gaveta da sala de estar, ao lado dos meus planos de aula de artesanato e dos álbuns de fotos antigos. Ela não pertencia nem à gaveta das feridas, nem à das lembranças. Era algo totalmente diferente. Algo que ainda estava se redefinindo. 2 semanas depois, após dar um workshop de molduras de memória no centro comunitário, uma voluntária veio apressadamente até mim. Alice, tem alguém querendo te ver. Saí e vi Ricardo sentado no banco do lado de fora, ao lado da entrada. Ele usava uma camisa simples e calças caqui, segurando uma sacola de papel com as 2 mãos. Quando ele me viu, estava visivelmente incerto. Não estou aqui para causar problemas, disse ele rapidamente. Eu balancei a cabeça. Ele me entregou a sacola. Léo fez isso ontem. Ele disse que você ensinou ele a fazer molduras. Ele esperava que você quisesse ver. Dentro havia uma moldura de papelão recortada, colada com papel brilhante, um pouco torta. No centro havia uma foto de Léo e eu plantando flores no jardim. No canto, em letras tortas de caneta hidrográfica, estava escrito: Vó Alice, sinto falta dos biscoitos. Eu sorri. Não um sorriso de perdão, apenas um de ternura. Ricardo olhou para mim, a voz dele mais baixa do que eu jamais tinha ouvido. Eu sei que não posso esperar que você me deixe entrar de novo, mas eu queria que você soubesse que estou tentando. Não só por você, por mim e por Léo. Eu não quero que ele acabe como eu, ingrato e descuidado. Eu balancei a cabeça levemente. Então continue tentando. Não nos abraçamos. Não houve lágrimas, apenas 2 árvores castigadas pelo tempo repousando por um momento, no mesmo local de sombra calma. Antes que ele fosse, ele disse: Se você concordar, eu gostaria de te mandar algo de Léo todo mês. Desenhos, talvez. Eu só não quero que ele perca as partes de você que são importantes. Eu concordei em silêncio. Não por ele, mas pela criança que ainda desenhava com giz de cera. Naquela noite, abri a gaveta e peguei as cartas. Desta vez, não as coloquei de volta na caixa de madeira. Eu as amarrei com uma fita de seda macia e as coloquei em uma nova pasta. A etiqueta que escrevi dizia: O passado continua crescendo. E naquele momento, percebi que eu também estava. Os dias deslizaram para um ritmo constante. 2 vezes por semana, eu ensinava no centro comunitário. Às vezes, eu ia com Betina ao mercado de pulgas para procurar tesouros de segunda mão. Voltávamos para casa, preparávamos uma chaleira de chá e eu cortava algumas rosas para o parapeito da janela da cozinha. Na primeira semana de cada mês, eu recebia um pequeno envelope de Ricardo. Às vezes, continha um novo desenho. Às vezes, apenas um post-it com uma única linha. Vó, ganhei um concurso de redação na escola. Escrevi sobre você. Eu não respondia. Não porque não me tocasse, mas porque eu sabia que alguns relacionamentos não precisam ser curados às pressas. Eles crescem lentamente de novo, como raízes sob a terra. Era sábado. A luz do sol estava quase descaradamente brilhante. Eu tinha acabado de arrancar as ervas daninhas do jardim e estava lavando as mãos quando a campainha tocou. Eu abri. Era Ricardo. Sem a sacola de papel, sem Léo. Vestido casualmente, como uma versão dele que eu não via desde que ele tinha acabado de sair do ensino médio. Aquela postura esperançosa, ligeiramente desajeitada,
como ele costumava parar na porta e perguntar: Mãe, você tem um tempinho? Ele perguntou. Eu estava pensando se poderia te convidar para um café. Eu sequei minhas mãos e assenti. Fomos para um pequeno café na esquina. Não o que eu costumo ir, mas um que ele escolheu. Não me importei. Às vezes, um lugar novo ajuda a dizer coisas velhas melhor. Sentamos em silêncio por um tempo. Ele folheou o menu e finalmente pediu um café com leite. Você ainda toma chá preto? Perguntou ele. Eu balancei a cabeça. Quando meu chá chegou, segurei-o com as duas mãos e passei meu polegar lentamente sobre a borda da xícara. Mãe, disse ele finalmente, eu tenho pensado muito ultimamente. Você sempre esteve lá para mim e, em algum momento, eu parei até de olhar para você. Eu não respondi, apenas olhei para cima e encontrei os olhos dele. Na faculdade, eu recebia suas cartas todo mês. Você tinha cada prova, cada nome dos meus amigos na cabeça. Na época, eu achava irritante. Ele deu uma pequena risada tímida. Mas então eu me formei, comecei a trabalhar, me casei. Eu me tornei pai, e mesmo precisando do seu conselho mais do que nunca, eu esperava que você o oferecesse. Eu nunca perguntei como você estava. Eu nunca te convidei para férias. Eu nunca contei a Léo sobre quem você costumava ser. Ele olhou para cima, os olhos firmes. Desta vez, quando você foi embora, eu percebi que tudo o que você fez não foi porque você tinha que fazer, mas porque você me amava. Mexi meu chá suavemente. Minha voz era pouco mais que um sussurro. Eu não parei de me importar com você. Eu só comecei a me importar comigo também. Ele piscou, então olhei para ele. Você não é o primeiro a pensar que o amor de uma mãe é garantido. Você não será o último, mas eu não posso continuar sendo o tipo de mãe que só dá e nunca é vista. Ele assentiu lentamente. Havia algo pesado por trás dos olhos dele. Talvez compreensão ou arrependimento. Eu posso levar tempo? Perguntou ele. Não para desfazer tudo, mas para te mostrar que estou tentando ser melhor. Por você, por mim, por Léo. Eu não quero que ele cresça e esqueça de ser grato. Eu respondi baixinho. Eu não vou te impedir de ser melhor, mas lembre-se, Ricardo. Respeito não é algo que você diz. É algo que você faz. Você quer minha ajuda? Comece me ajudando. Você quer que Léo cresça com empatia? Então, comece com você. Ele soltou o ar longa e lentamente, como se algo finalmente tivesse se assentado. Conversamos por quase 1 hora, sem discussão, sem lágrimas. Apenas anos de coisas não ditas, sendo suavemente expostas e liberadas, uma de cada vez. Quando saímos, a luz do sol caía sobre os ombros dele, e pela primeira vez, eu não o vi como a criança que eu carregava para a frente, mas como um homem que talvez agora pudesse se carregar sozinho. Certamente, ele tropeçaria novamente. Ele ainda poderia dizer algo errado. Mas eu não carregava mais o fardo de ser responsável por tudo o que ele fazia. De agora em diante, éramos duas pessoas separadas que podiam aprender a respeitar uma a outra. Acontece que também éramos mãe e filho. Quando cheguei em casa, abri a gaveta e peguei o último cartão que Léo tinha enviado. Desta vez, respondi com uma única frase. Obrigada por se lembrar. Como o bolo Red Velvet, da próxima vez que você vier me visitar, eu te mostro como fazer a cobertura. Fechei o envelope, apertei o selo e o coloquei ao lado da porta para ser enviado. Lá fora, a luz do sol estava perfeita. As rosas no jardim tinham aberto mais algumas flores. Na sala de estar, uma nova foto havia se juntado à moldura na lareira. Eu e Bettina, abraçadas no estúdio de artesanato na semana passada. Eu segurava a bolsa de tecido que acabara de costurar. O sorriso dela estava cheio de riso e alegria. De repente, algo me ocorreu. Fui para a sala de estar, abri uma gaveta e encontrei um post-it. Escrevi uma mensagem curta e, então, a pressionei suavemente na parte interna da porta de entrada. Casa de Alice, bem-vindo. Não era para mais ninguém, era para mim. Um bem-vindo silencioso e constante.